Boa tarde, gente. Como já me apresentei, né, na primeira aula, eu sou a Fernanda. Mais uma vez, obrigada, então, pela atenção de todo mundo, né, e pela presença de vocês nessa aula. Na aula de hoje, a gente basicamente vai dar continuidade à primeira aula. Na primeira aula, a gente viu, então, o núcleo interfásico, né, que é, no caso, então, o primeiro momento onde a célula, então, se prepara para poder entrar na divisão. E hoje, então, a gente vai ver o segundo momento. Esse segundo momento, gente, ele é composto basicamente pela divisão mitótica. A divisão mitótica, gente, ela envolve, então, todas as células somáticas. E essas células somáticas são, então, responsáveis, né, pela formação dos nossos tecidos, dos nossos órgãos. A gente tem também, né, vários eventos envolvidos na mitose. A gente tem o reparo, né, de tecidos lesionados. Temos também a substituição de células mortas. Temos também, né, o crescimento do organismo, né, quando o indivíduo, né, cresce, ele precisa, então, né, aumentar o número de células. E a gente tem também uma doença envolvida nesse processo. Essa doença é o câncer e a gente vai entender um pouquinho melhor, né, como que isso acontece e por que isso acontece. Nesse primeiro momento aqui, a gente precisa, né, dar uma recapitulada na aula que a gente viu. A aula que a gente viu era basicamente sobre a intérfase e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a fase mitótica. Mas esses dois momentos, né, eles fazem parte, então, do ciclo de vida da célula. A gente tem aqui, né, esse primeiro momento, que é a intérfase, sendo representado aqui por esse esqueminha. Nesse primeiro evento, a gente tem alguns pontos, né, marcantes, como, por exemplo, a gente tem o crescimento celular, a gente tem, né, a replicação do DNA. Já nessa segunda parte, né, nesse segundo momento, a gente vai focar basicamente na distribuição dos cromossomos duplicados. E finalmente, né, a gente vai ter a divisão celular, né? Ou seja, a gente vai ter uma célula dando origem a outras duas células e geneticamente idênticas. Além disso, gente, outro ponto muito importante é a trajetória do ciclo celular. Ou seja, a gente viu, né, que tem dois momentos aqui, de G1 a G2 a gente tem a intérfase e agora a gente tem a mitose. Resumindo, essa trajetória, ela acontece até a célula, de fato, né, entrar aqui na fase de mitose. Mas o que que permite, né, essa trajetória, vamos dizer assim, acontecer? Já que a gente sabe, né, que pode ter sim erros ao longo desse ciclo. O que permite, gente, esse ciclo, né, acontecer e a gente ter uma excelência, né, do funcionamento da célula é basicamente o controle. A gente tem dentro desse ciclo, a gente tem várias fases de checagem ou verificação. Isso acontece, né, no primeiro momento aqui em G1. Em G1 a gente tem um ponto de verificação, um ponto de checagem, que vai ver se o DNA não está danificado, vai ver também, né, se o meio que esse DNA está exposto, né, se tem todos os nutrientes, tem todos os fatores de crescimento necessários para continuar o ciclo. Em seguida, então, a gente, né, tem a fase S, onde a gente vai ter, então, a replicação do DNA. E na segunda fase, a gente vai ter também outro ponto de checagem,
já que a gente teve, né, a replicação do DNA aqui, nesse G2 o ponto de checagem, né, vai verificar se esse DNA ele foi completamente, né, replicado, se faltou algum trecho e se ele não está danificado. Já que a gente tem, né, esse ponto de verificação e isso acontece e tá tudo ok, aí sim a gente vai passar então para a próxima fase. A gente vai entrar então na mitose. É aonde a gente vai ter também mais um ponto de checagem. Nesse ponto de checagem da mitose, a gente vai ver então se todos os cromossomos, né, estão ligados ao fuso mitótico. A gente vai entender isso melhor, mais para frente a gente vai explicar. E vamos ver também se a separação, então, daqueles cromossomos, né, duplicados aconteceu de forma correta. Por quê? Esses dois pontos são muito importantes para garantir para a gente que no final do processo a gente tenha duas células filhas idênticas. Esse processo, gente, ele envolve vários fatores. Ele envolve fatores externos e fatores internos. Os fatores externos, a gente tem a nutrição, a gente tem o espaço. Será que aquele ali tem espaço, né, para a célula crescer, para a célula se dividir? Será que a gente vai ter ali naquele meio os fatores de crescimento necessário? Temos também os fatores internos, né? Será que o crescimento celular, né, tá, tá acontecendo? Será que o DNA, né, foi mesmo replicado? Ou será que aquele DNA não apresenta também algum dano? Então, isso tudo aqui vai estar envolvido nesse controle do ciclo. Esses fatores, gente, eles são denominados, né, pontos de checagem ou pontos de verificação do ciclo, e a gente tem várias coisas que interferem. Para poder ficar mais claro, vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui fatores externos, nutrição. Vamos pegar a vitamina D. A vitamina D, gente, ela faz parte de várias vias metabólicas no nosso corpo. E levando em consideração, então, a ausência dessa vitamina D, ela pode prejudicar diretamente esse processo de divisão. Por exemplo, uma pessoa está com um problema degenerativo ósseo, ou seja, a gente está tendo ali, né, um desgaste ósseo, e aquele indivíduo teria, no caso, que ter aquelas células substituídas. Porém, quando a gente tem uma vitamina D muito baixa, vai atrapalhar na absorção do cálcio e, de certa forma, vai estar prejudicando a proliferação, então, daquela célula. Ou seja, aqui a gente vê, né, como que um nutriente, ele é muito importante. Na ausência dele, é onde a gente vai ter falhas no reparo tecidual, é onde a gente não vai conseguir substituir células mortas, e até mesmo o organismo não vai conseguir, né, crescer, né, ganhar mais massa. E até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças, né, como, por exemplo, já foi citado o câncer. Então, esse controle do ciclo ele é importantíssimo, gente. Uma outra curiosidade a respeito da vitamina D, não só nessa fase, né, mitótica, mas na meiose também ela interfere. Já tem estudos mostrando que gestantes, né, quando tem uma taxa, uma dosagem muito baixa de vitamina D, interfere, então, no desenvolvimento de autismo, ou seja, as crianças têm maior chance de desenvolver autismo. Esse estudo foi feito mostrando que lá fora, né, a taxa, né, de ingestão, então, de vitamina D, ela é a taxa exigida, né, o mínimo deles é mais alto, então, comprovando, né, por que que o índice lá de autismo é bem menor que aqui,
Tem estudos, né, mostrando a via e tudo, mas é só para mostrar para vocês o tanto que esses fatores são importantes. Por isso que uma boa alimentação, por isso que uma boa qualidade de vida é essencial para a gente conseguir, né, manter as nossas funções básicas, né? E que a célula funcione, né, de forma, vamos dizer assim, excelente. Agora, a gente vai ver um exemplo, então, desse controle do ciclo celular. A gente viu que existe, né, vários controles, né, ao longo do ciclo, e agora a gente vai ver que a gente tem uma proteína, né, no caso, a proteína de exemplo vai ser a P53. Essa proteína, gente, essa P53, ela desempenha um papel muito importante. Essa proteína, ela, quando a gente tem ela com algum defeito, vou buscar certinho aqui, quando a gente tem essa proteína, né, com algum defeito, ela pode permitir para a gente uma proliferação anormal. E é essa proliferação anormal, consequentemente, pode desencadear, então, a um câncer. Então, essa proteína, gente, a P53, ela tem sido descrita como um guardião do genoma. Por quê? Ela tem um papel muito importante. Ela vai, então, né, mostrar para a gente que, né, está tendo ali uma conservação, então, da estabilidade, vai impedir, né, que a mutação do genoma aconteça. E essa proteína P53, gente, ela foi só um exemplo. Mas se vocês quiserem, né, aprofundar, dentro aqui do nosso ciclo celular, existem várias outras proteínas que estão relacionadas ao desenvolvimento de alguma doença, de alguma anormalidade. E agora a gente vai ver basicamente um resuminho dos pontos de verificação da maioria das células animais. Aqui a gente tem o ciclo, né, completinho, e aqui a gente tem o resumo, né, desses pontos de verificação. A gente vai ter um em G1, um em G2 e um na fase N. O primeiro ponto, gente, que é em G1, é onde a gente vai ter, então, a verificação do DNA, para ver se ele está tudo ok, se não tem algum dano. O segundo ponto de verificação vai ser aqui em G2, onde a gente vai focar, né, no DNA, ver se ele está, né, completamente replicado, já que nessa fase aqui anterior a gente teve a replicação do DNA. E nesse último momento aqui, a gente tem o ponto de checagem, né, M. Nesse ponto de checagem aqui, a gente vai ver se os cromossomos estão alinhados, né, de forma corretamente. Por quê? Porque esse alinhamento é necessário, né, para a gente distribuir os números de cromossomos, de forma, vamos dizer assim, igual, para poder, no final do ciclo, a gente ter a geração de duas células idênticas. Então, a gente precisa, né, desses pontos de checagem. Esses pontos aqui, gente, eles são comuns, então, entre células animais. E já que a gente viu, né, que para chegar, então, nessa fase M, a célula passa, então, por um período, né, de preparo que corresponde cerca de 90% do ciclo celular, que é aquele período lá da intérfase, e apenas 10%, então, do tempo vai ser destinado a essa fase M, muita gente, é muito importante, né, a gente pensar, né, a responsabilidade dessa fase M dentro do ciclo. Essa fase M, né, gente, ela é um momento rápido, mas a gente precisa de muito cuidado. Por quê? Porque a célula se preparou, né, por muito tempo, a célula gastou muita energia,
É como se, por exemplo, a gente, né, fizesse um bolo de aniversário, colocasse cobertura, colocasse para gelar, a gente gastasse muito tempo preparando para no final esse bolo não prestar. É basicamente isso que acontece. Então, a fase M é uma fase curta, né? Que é a fase só da gente, vamos dizer assim, provar o bolo, mas a gente precisa de alguns requisitos para poder, então, dar sequência, né? Dentre esses requisitos, a gente vai ter, então, a verificação, né, se o DNA está completamente replicado. A gente precisa também ver se aquele material genético ali ele está corretamente alinhado. A gente vai entender isso melhor mais para frente. Esse alinhamento, mais uma vez, é muito importante para poder dar origem a duas células idênticas. E a gente precisa também, né, que esse centrossomo, a gente vai ver mais para frente, o centrossomo é como se fosse uma maquinaria responsável pela movimentação dos cromossomos, mas a gente precisa que ele tenha sido duplicado anteriormente, para a gente então conseguir movimentar esses cromossomos. Dentro aqui, né, gente, dessa fase M, a gente tem dois momentos muito importantes. O primeiro momento é a divisão do material genético e das organelas. Esse momento aqui, ó, onde a gente tinha aqui, né, dois cromossomos unidos pelo centrossomo e aqui cada cromossomo tem, né, duas cromátides irmãs. A partir então da divisão desse material genético, né, que é, no caso a mitose, a gente teve então duas outras, né, estruturas, com o núcleo e com duas cromátides irmãs, com DNAs idênticos, tanto em uma quanto na outra. Essa fase, gente, é uma fase muito interessante, e dentro dessa fase a gente tem alguns estágios. Mais para frente a gente vai entender cada estágio desse, o que acontece, o que precisa, né, ter para passar então para a próxima etapa. O segundo momento, então, gente, vai ser então a separação dessas células filhas. Aqui a gente tem, né, duas células filhas, porém, a gente tem que ter aqui uma divisão do citoplasma, porque elas estão unidas pelo mesmo citoplasma. E como a gente pode ver, né, nesse esquema aqui, após então, né, esse processo de divisão, a gente passa a ter duas células idênticas. E para poder, né, agora dar continuidade, a gente vai falar sobre cada estágio, o que acontece, qual vem primeiro, qual vem depois, aonde essa conexão, né, para movimentar os cromossomos acontece. E para isso a gente vai mostrar resumidamente aqui as fases, os 6 estágios, né, que compõem então essa fase M. Primeiro estágio é a prófase. Prófase do grego significa primeira fase. A segunda etapa vai ser o quê? A prometáfase. A prometáfase, gente, ela fica entre a prófase e entre a metáfase. Como vamos dizer assim, é uma fase intermediária. E a metáfase do grego significa segunda fase, é onde a gente tem, né, o início, né, da segunda etapa, então, dentro do ciclo. Depois da metáfase, a gente vai ter, então, a anáfase. A anáfase do grego significa separação, né, fase de separação, então é onde a gente vai ter, né, a separação das cromátides, a gente vai entender isso um pouco melhor. Em seguida, a gente vai ter, então, a telófase. Telófase telo do grego significa final, ou seja, é a fase final desse processo de divisão celular. E no final da telófase, a gente tem um outro evento. No final da telófase, a gente vai ter um evento, que é a citocinese. Esse evento, então, vai separar
as células filhas, né? Já que elas ficam unidas lá pelo mesmo citoplasma. Aqui a gente tem, né, o início desse ciclo e aqui a gente tem o final. Só para recapitular, esse processo todo aqui inclui tanto o primeiro momento, que temos a intérfase, quanto o segundo momento, que a gente tem, no caso, a mitose. E para poder entender melhor, né, cada fase, é importante a gente recapitular alguns conceitos. O primeiro conceito é cromossomo. Cromossomo, gente, é só quando a gente observa as células em divisão. Toda vez que a gente for falar em células em divisão, a gente vai estar se referindo a cromossomo. A gente vai entender um pouco mais para frente, né, por que que essa cromatina ela fica, né, compactada, então, transformando-se então nos cromossomos. Além disso, outra estrutura muito importante vai ser então essas fibras aqui, ó, de roxinho, vai ser aqui, essas fibras do fuso. Essas fibras do fuso, gente, são compostas por microtúbulos e eles são formados por proteínas. Essas fibras dos fusos, gente, elas saem aqui, né, do centrossomo. A gente tem, então, dois centrossomos, né, precisamos ter dois para acontecer entre esse movimento. Na fase de intérfase, a gente tem no final dela, então, a duplicação dessa maquinaria aqui. Além disso, a gente tem outras estruturas, não pode deixar de lado, né, para poder entender também como que funciona essa conexão, esse movimento entre os cromossomos. Aqui, no meio, então, do cromossomo, a gente tem um centrômero. O centrômero, então, ele vai fazer o quê? Ele vai unir, né, essas duas cromátides aqui irmãs. A gente tem uma aqui e outra aqui. Além disso, a gente tem também outra estrutura, que é o quê? O cinetocoro. O cinetocoro, gente, nada mais é do que proteínas, a gente tem proteínas aqui, que vai ligar, então, esse centrômero a essas fibras, né, do fuso, ou seja, esses microtúbulos. E aí a gente vai ter esse cinetocoro funcionando como se fosse, vamos dizer assim, um adesivo, né, para poder grudar no centrômero e grudar nos microtúbulos. Antes desse processo inicial, como a gente já viu, a gente precisa então que essa maquinaria aqui, né, dos centrossomos já esteja, né, duplicada. A gente está vendo aqui, né, de onde saem então esses filamentos. Esses filamentos, então, né, são as fibras do fuso composta por microtúbulos. Nesse primeiro momento, a gente vê ali em cima que temos uma célula do lado de fora, a gente tem aqui, né, a membrana da célula, né, indicando para a gente, então, que o material está sendo, né, dividido. Nessa fase, é muito importante a gente relembrar que esse início aqui, né, de condensação do cromossomo acontece. É como se a gente tivesse, por exemplo, um rolinho de barbante, e esse barbante fosse mais fácil ser transportado enrolado do que todo, né, e desenrolado, né, fica mais difícil. E aqui acontece da mesma forma.
A gente vai ter, então, o início da condensação desses cromossomos para poder o quê? Transportar eles sem arrebentar, né? Já que eles vão ficar expostos aqui ao citoplasma. E tudo que a célula quer, gente, nessa etapa aqui, ó, ela pode querer, mas ela não vai conseguir fazer. Por quê? Esse cromossomo aqui, gente, ele vai estar tão compactado, é como se fosse uma sanfoninha. E aquilo ali vai ficar de difícil acesso. Já que quando essa sanfoninha ela tá, né, vamos dizer assim, esticada, a gente tem maior superfície de contato e o acesso ali fica mais fácil. Quando a gente pega, né, essa sanfoninha e contrai ela, aquela superfície de contato reduz bastante. E a gente não vai conseguir, então, ter acesso e não consegue, assim, também fazer transcrição. Isso acontece, gente, porque o foco nesse momento não é a célula fazer qualquer outro tipo de atividade. O foco nesse momento é a célula entrar em divisão. Então, isso acontece como um mecanismo de garantia. A próxima etapa, então, gente, vai ser, então, o nucleolo, né? Aqui não está representado, mas a gente é como se tivesse um nucleolo aqui, e esse nucleolo desaparecesse. Esse nucleolo, gente, ele desaparece justamente porque esses cromossomos, né, foram condensados e para poder então produzir qualquer tipo, né, de informação, a gente não vai ter como, porque o cromossomo está todo condensado. E aí, né, o DNA fica totalmente inacessível. Para isso, gente, esse nucleolo ele fica então vamos dizer assim, disponível, né? E vai liberando seus RNAs ribossomais. E dessa forma, então, ele desaparece. A outra fase que tem, né? Outro destaque que tem dentro da prófase é a formação dessas fibras aqui do fuso. Essas fibras do fuso, né, começam a ser formadas aqui pelas maquinarias, que são os centrossomos. Centrossomos, eles formam a fibra, né, do fuso somente em células animais, tá, gente? E esses filamentos, né, eles vão ser responsáveis, então, pela movimentação dos cromossomos dentro aqui da célula. Para poder identificar, né, histologicamente essa fase, é mais fácil a gente relacionar ela como se fosse um prato, como se essa estrutura aqui, ó, ao redor, mais corada de rosinha, fosse um prato, e aqui dentro fosse algum miojo, macarrão, o jeito mais fácil de vocês entenderem. Essa fase, ela tem basicamente esse perfil. A próxima fase, então, gente, vai ser, então, a prometáfase. Na prometáfase, a gente vai ter, primeiramente, a desintegração, então, daquele envoltório nuclear. Por quê? O envoltório nuclear, deixa eu voltar aqui, ó. O envoltório nuclear, ele está funcionando como uma barreira. E aí fica difícil, né, para esses microtúbulos chegarem até esses cromossomos. Então, nessa fase, a gente vai ter, então, a dissociação, né, desse envoltório e, finalmente, então, as fibras do fuso vão conseguir ligar no cromossomo. Mas como que essas fibras, né, se ligam no cromossomo? Aqui a gente tem o cromossomo, né, com as duas cromátides irmãs, aqui a gente tem no meio o centrômero, que vai unir, então, essas duas cromátides irmãs. E aqui ao lado a gente tem essa estrutura de vermelho. Essa estrutura de vermelho, gente, é o cinetocólio. O cinetocólio nada mais é do que proteínas. É um conjunto aqui de proteínas que vão se ligar, então, nessa estrutura aqui, né, que é o centroma.
Então, elas vão se ligar o quê? No centroma as, e as fibras, ou seja, aos microtúbulos. Vai funcionar como se fosse basicamente, vamos dizer assim, um ganchinho, né? Um ganchinho aonde faz a conexão aqui com o microtúbulo, né? E esse microtúbulo tá, né, conectado aqui no cinetocoro e por parte esse cinetocoro tá conectado aqui no sintoma, ou seja, vai funcionar como um adesivo, né? Conseguindo assim, de fato, então a gente ter, né, a movimentação dessas duas cromátides irmãs. Nessa estrutura aqui, a gente vai ter então, né, um conjunto então desses microtubos, eles são subdivididos, aqui a gente tem os microtubos astrais, né, por isso que o nome é esse, porque parece basicamente uma estrela, né, vem de astral. A gente tem aqui os microtúbulos do cinetocoro, né, onde vai estar ligando no meio ali, né, do cromossomo com os microtúbulos, e a gente vai ter também os microtúbulos interpolares. Essa maquinaria toda aqui, gente, faz parte, então, do citoesqueleto da célula, e o citoesqueleto, ele é responsável não só pela movimentação desses cromossomos, mas também pela movimentação de outras substâncias. A próxima fase, então, que a gente vai ter, vai ser, então, a metáfase. Na metáfase, a gente vai ter, então, o máximo de condensação desse cromossomo. É onde a gente tem, então, o máximo de condensação atingido. Os cromossomos, gente, eles ficam, então, aqui, né, no centro, a gente tá vendo aqui, né, tá dando para ver? Fica aqui no centro dessa placa, né, e esse cromossomo, né, quando tá aqui no centro da placa, a gente denomina, né, essa região aqui, ó, mas essa aqui é como se fosse um zoom dessa região, a gente denomina isso a formação de placa metafásica ou equatorial. Isso aqui é conhecido como placa metafásica ou equatorial. Nessa fase, a gente vai ter, então, né, a duplicação dos centrômeros. A gente viu lá, né, que cada cromossomo tem um centrômero. E aí a gente vai precisar, então, nessa fase, ter dois centrômeros, porque cada cromátide irmã vai ser puxada em seguida para um lado. Essa fase, gente, quando precisamos, né, estudar algum cromossomo ou alguma doença relacionada ao cromossomo, a gente pega, então, os cromossomos nessa fase. Por quê? É uma fase mais fácil, né, da gente visualizar, não tem erro, dá para ver toda a maquinaria, olha, para cá e aqui, fica bem claro essa placa. E geralmente eles utilizam uma substância chamada colchicina. Essa substância, gente, ela vai fazer o quê? Ela para, então, a divisão celular na fase metáfase e o que que acontece? Ela vai destruir, então, esses microtúbulos. Quando ela destrói esses microtúbulos, ou seja, a gente passa a ter a perda dos movimentos, garantindo que a célula está, então, nessa fase. A gente tem vários outros tipos de substância, mas essa colchicina ela é muito utilizada para poder, né, de fato, romper com esses microtúbulos.
quando vocês forem olhar, né, histologicamente, esse tipo de, essa etapa, né, para poder ficar mais fácil de visualizar, é como se a gente tivesse, né, um cabo de guerra, né, metade puxando para cá e a outra metade para cá. E no meio, né, a gente consegue visualizar uma placa, né, onde a gente vai ter, então, todos os nossos cromossomos emparelhados. A próxima fase, então, gente, vai ser a fase da anáfase. A anáfase, a gente vai ter o quê? Vai ter, então, já a gente tinha lá, né, a placa aqui no meio. Na anáfase, a gente vai ter o quê? A separação, então, dessas cromátides irmãs. Cada uma vai sendo puxada, né, para um polo da célula. E no final, então, o que que acontece? Metade dos cromossomos, né, vão ser puxados para um lado e a outra metade vai ser puxada para o outro lado, para garantir, né, que essas células sejam idênticas. Essa fase de anáfase aqui também é mais tranquila, né, da gente visualizar. Dá para ver aqui, né, bem claro que a gente tem uma maquinaria aqui, outra maquinaria aqui, e a gente tem metade, então, sendo arrastada para o lado direito e a outra metade sendo arrastada para o lado esquerdo, aqui também. A próxima etapa, então, gente, só para recapitular, vamos lá. Na prófase, a gente teve o quê? O preparo, então, daquela movimentação. Na metáfase e na anáfase, a gente teve o quê? Movimentação lá dos cromossomos. Já na telófase, a gente vai ter o quê? A fase de reconstrução das duas novas células. Nessa fase, a gente vai ter, então, novos núcleos, né, sendo formados. Eles estão aqui sendo representados pela cor azul. Além disso, a gente vai ter também os cromossomos, né, despiralizando, né, ou seja, o DNA começa a ficar disponível, o DNA começa a ser capaz, né, de ser lido, já que a gente vai ter, então, essa despiralização aqui do DNA. A gente, nessa fase também, passa a ter aqui, né, o surgimento de dois nucleolos, né, um para cada célula que vai dar origem. E as fibras, então, do fuso, né, que estavam aqui ligadas, né, aos cinetocoros, elas desaparecem também, esses centrossomos, né, que ficam aqui, eles vão recolher, então, todas essas fibras, né, compostas pelos microtúbulos, e dessa forma, os dois materiais genéticos, né, que a gente tem o material genético, o núcleo, eles vão ficar, então, no cantinho da célula. A gente tem um material genético aqui nesse cantinho, um outro material genético nesse cantinho. Porém, a gente tem dois núcleos, né? A gente tem aqui dois núcleos dentro do mesmo citoplasma. Para a gente ter, de fato, então, a divisão, né, dessas células, a gente vai ter um evento acontecendo. Esse evento é a citocinese, né? Ela vai ocorrer, então, no final lá da telófase, é onde a gente vai ter, né, a formação aqui de um anel contrátil. E aí, esse anel contrátil, ele tem uma tração que vem aqui, né, de fora da célula, e essa tração faz com que esse anel, né, vai se comprimir, contraindo, até a gente ter aqui, né, o rompimento. E assim, quando a gente tem, né, o rompimento, a gente vai ter, então, duas células geneticamente iguais, idênticas, né? Esse anel aqui, gente, contrátil, ele é formado de actina e miosina, né?
é responsável, então, pelo movimento de contração, e como a gente pode ver aqui, né, nessa imagem, é uma fase bem interessante, né, a gente consegue ver, né, essas duas células aqui, né, meio que se rompendo mesmo. E só para chamar a atenção, aqui a gente tem um corte, né, onde a gente consegue, né, visualizar esse anel contrátil. Aqui a gente consegue, né, ver essa região de fato onde a força, né, é aplicada e leva ao rompimento, então, dessas, dessa única célula, né, que se dividiu e formou outras duas células idênticas. E para finalizar, a gente tem aqui um resuminho. Mais uma vez, aqui a gente tem o ciclo celular completo, né? A célula tem seu tempo de vida, a célula pode sim ser substituída por outras novas, enfim. Mas a gente, quando falar então de interfase, a gente sempre vai estar se referindo à cromatina, que é aquele estado onde a gente tem o DNA menos compactado. Além disso, na intérfase a gente tem um processo metabólico muito ativo, né, para poder, de fato, replicar o DNA, para poder, né, gerar energia suficiente para a gente poder ir para a próxima etapa. Nessa fase aqui de intérfase é a fase, né, mais, vamos dizer assim, demorada, é onde a gente tem maior investimento de tempo, de energia, e toda vez, então, que a gente falar em divisão celular, a gente vai estar se referindo, então, à mitose, dentro do ciclo celular, tá, gente? Porque, como eu já disse, tem a meiose também, mas é mais relacionada à reprodução. Então, toda vez que a gente se referir à divisão celular, a gente vai ter, então, o DNA também presente em forma de cromossomo, já que o cromossomo, ele vai ser o quê? A cromatina compactada. A gente precisa dela compactada para proteger aquelas fitas de DNA e garantir que elas estejam perfeitas no final do ciclo, né? E esse momento é um momento muito importante. A gente viu que ele tem apenas 10%, representa, né, 10% do ciclo celular. Ou seja, é um momento pequeno, mas é um momento, vamos dizer assim, crucial, né? É o momento mais esperado para a célula. Então é isso. Basicamente a gente tem aqui, né, nesse esqueminha, um resumo, né, das duas aulas. É importante, né, vocês focarem nas estruturas. Se tiver, né, curiosidade também de estudar alguma nutriente, alguma substância que interfere nesse ciclo, é uma área, assim, cheia de, vamos dizer, cheia de atrativos, tem muita coisa legal. E mostra para a gente, né, o quanto que esse processo é importante, então, né, para manter as nossas funções básicas. No mais, muito obrigada a todos pela paciência e tenham um bom dia. Se cuidem.